Olá, gente! Agora nós vamos falar de um assunto que interessa a quase todo mundo aqui: emagrecimento. Primeiro é importante a gente entender que a maioria das pessoas que hoje estão acima do peso, que estão em sobrepeso ou obesas, são pessoas que em algum momento da vida delas chegou a emagrecer. O grande problema da população obesa no mundo não é o emagrecimento em si, é permanecer-se magro. Então, a dificuldade que as pessoas têm é porque muitas vezes fazem dietas radicais, fazem uso de medicações, mas não mantêm os hábitos saudáveis. E a falta desses hábitos saudáveis não permite que elas permaneçam magras por muito tempo. Inclusive, os próprios pacientes bariátricos, eles não modificam, eles não fazem um mindset, eles costumam emagrecer, engordar após. Eles fazem redução de estômago, perdem 30, 40 quilos e depois engordam novamente, porque eles não reprogramaram hábitos. Eu digo para o meu paciente que precisa do auxílio de medicações, que as medicações sim são importantíssimas, mas elas não vão fazer o trabalho delas. As medicações precisam auxiliar na luta, auxiliar no trajeto, mas não fazer o trajeto pelo paciente. A atividade física é fundamental. Primeiro, porque as células de gordura na fase adulta, a gente quando engorda, a gente multiplica as células de gordura. Mas quando a gente emagrece, a gente não reduz essas células. Elas continuam lá, elas apenas murcham. Então, quando a gente faz atividades físicas, nós produzimos aquele hormônio que eu já falei que chama irisina, e a irisina é capaz de fazer a conversão de gorduras brancas, que não são queimadas pelas mitocôndrias no metabolismo, em gordura amarela, que é aquela gordura com mais mitocôndrias que utiliza gordura como fonte metabólica, como fonte de energia. Nós temos atividade física, a dieta. E eu falo muito sobre a dieta, a importância de uma dieta acessível financeiramente, de uma dieta que seja palpável para a sua rotina de trabalho e para uma dieta que o paladar seja interessante. Porque não dá para você fazer dieta que seja ruim, comendo jiló todos os dias, comendo jiló, talvez tenha aqui alguém que goste, mas comendo coisas que não são tão saborosas para manter isso por um tempo prolongado. Então a dieta é fundamental. Nós vamos falar de estratégia de dieta e o descanso. Gente, nós vamos falar depois sobre os hormônios do sono, mas a obesidade ela está diretamente ligada à insônia. Pessoas que dormem mal, elas elevam cortisol, elas abaixam o GH, elas abaixam a testosterona, que são hormônios fundamentais tanto para o emagrecimento quanto para a hipertrofia. Falando das medicações, nós vamos começar falando da sibutramina. A sibutramina é uma medicação que no Brasil a gente encontra ela vendida pela receita do tipo B2, aquele talãozinho, nos miligramas de 10 e 15. Em geral, a gente pode começar com 10 miligramas e aumentar para 15 miligramas. E se nos 2 primeiros meses a gente não obtiver uma resposta que seja interessante do ponto de vista clínico, já não é interessante mais continuar com o uso, porque ela tem que fazer efeito nesses primeiros 2 meses e pode ser usada até por 2 anos. Aí vem o problema. Fui no doutor fulano me passou um remédio, emagreci, mas depois engordei tudo. Muito provavelmente, porque enquanto você usou os remédios, você não acessou esse tripé: atividade física, dieta e descanso. Quando você não acessa esse tripé, após o uso da medicação, você engorda realmente tudo de novo. O descanso é fundamental. Então, dormir bem. Na minha consulta eu pergunto, você dorme bem? Todo mundo que já passou comigo sabe disso. E uma das coisas que eu preciso é ajustar. Se o sono não estiver bom, eu preciso medicar esse sono, eu preciso induzir esse sono, porque a falta dele aumenta o risco de obesidade. Temos a dieta, temos o descanso e a atividade física. Sibutramina. A sibutramina, ela é um inibidor de recaptação de serotonina, norepinefrina e dopamina. Então ela dá saciedade e aumenta a sensação de bem-estar. O paciente que está tomando, ele vai sentir menos fome, ok? A gente fala aqui do Saxenda, Ozempic e Victoza. São as canetas, as famosas canetas que emagrecem. São canetinhas que o paciente aplica na região abdominal em geral. Pode ser de uso diário, de uso semanal. As doses variam muito, mas em fato, é entender que o Saxenda e o Victoza são a liraglutida e o Ozempic a semaglutida. O que é isso? Eles são símiles ao GLP-1. O que é o GLP-1? O nosso intestino produz um hormônio que vai para o nosso cérebro avisar que a gente está saciado. Então, toda vez que cai comida no intestino, esse intestino produz GLP-1 que avisa para o cérebro que estamos saciados. A função da Saxenda, do Ozempic e da Victoza é produzir uma reação semelhante
ao GLP-1 no nosso cérebro, ou seja, produzir saciedade sem que tenha caído no intestino comida. O outro medicamento importante aqui é a bupropiona. Bom, a bupropiona é um antidepressivo que é utilizado para quem quer parar de beber, quem quer parar de fumar, para pacientes com depressão, e ela diminui aquela compulsão alimentar. Então eu tenho pacientes que são compulsivos, são pessoas que comem quando estão ansiosas. É importante que essa pessoa com compulsão alimentar seja tratada do ponto de vista psiquiátrico, seja tratada do ponto de vista emocional. Eu pergunto para o meu paciente, você desconta os seus problemas psicológicos na comida? Quando você está emocionalmente abalado com o filho, com o marido, com problemas no trabalho, você come mais? Então, a estratégia que eu uso com cada paciente, o pessoal manda direct para mim, doutor, é bom sibutramina? Eu já falei isso para muita gente no direct, eu falei assim, não sei para quem, ué. Bom para alguém ela deve ser, porque tem no mercado. Eu não sei se é bom para você. Mas eu tenho tantos anos, eu tenho filhos, eu falei, não, é uma consulta o momento da gente decidir isso. Nós não vamos decidir isso no direct, nós não vamos decidir isso numa mensagem qualquer de celular. Quando a gente fala da metformina, a metformina ela tem a função de reduzir a insulina. A metformina, na verdade, é um medicamento usado há décadas para o diabetes. E nos últimos anos ela foi lançada em protocolos de emagrecimento, por quê? Porque ela vai diminuir a glicose circulante no seu sangue e, consequentemente, ela vai te ajudar na perda de peso. Tem vários medicamentos, normalmente alguns médicos, eles lançam mão, e na internet também, no Mercado Livre, você acha medicações associadas a diuréticos. Os diuréticos eu vou falar posteriormente um pouquinho, um vídeo bem pequenininho sobre diuréticos, mas pra vocês entenderem. Diurético não promove emagrecimento. Na verdade, diurético tira líquido do seu corpo, que em algum momento esse líquido vai voltar se você não estabelecer um equilíbrio na alimentação, no sono e nas atividades físicas. Para a gente encerrar, é importante entender, não são só essas medicações, eu coloquei sibutramina, as canetas, metformina, bupropiona, como algumas das medicações principais, como podem auxiliar no emagrecimento. Eu já coloquei, inclusive, no meu Instagram, topiramato, como coadjuvante em auxílio no emagrecimento, topiramato usado para enxaqueca. Existem várias medicações que podem ser adjuvantes, eles podem entrar ali como auxiliares, mas em tese, esses aqui são os medicamentos mais usados no dia a dia para o emagrecimento. Se você tem interesse, se você entendeu para que cada um deles serve, não faça uso sozinho. Procure um médico e faça o acompanhamento, ok?